Foque. A lusofonia em foco. Como é que aparece um Palocci como ministro da Fazenda? Como é que aparece um indivíduo com esse caráter como ministro? Olha, na ocasião que eu vi a Dilma ser perguntada isso pessoalmente, né, ela, como resposta, ela deu, eu não tinha bola de cristal, né? Então, volto a dizer, ninguém está livre de cometer erros, Henrique, né? Mas a gente aprendeu um bocado. A gente, claro que a gente pegou esse caso específico, além de outros casos, e nós debatemos internamente, né? Nós aprendemos na carne, sofremos na carne sobre essas escolhas, e houve aprendizado, sabe? A gente está mais atento, a gente está mais alerta em relação a isso. Agora, eu acho que ninguém está livre de cometer novos erros. Eu acho que repetir erros, eu acho que não. Mas cometer novos erros, ninguém está livre disso. Embora está todo mundo mais esperto. Né? Mais esperto, eu acredito que esteja. Até eu me sinto mais esperta de 2016 para cá. Ainda mais com o Lula, né, que conversa sempre com Dilma, que conversa sempre com um punhado de gente, né, que fez isso que você está colocando, Henrique. Eu já vi eles sendo questionados várias vezes em relação a isso. Então acho que está todo mundo sabendo, né, com quem está se metendo. Nós temos um problema sério no estado do Rio, que são as milícias. Como é que vai ser isso daqui para frente? Porque parece que 50 e tantos % do território do Rio já está dominado pela milícia. É isso mesmo? Eu acho que talvez seja até mais, sabe? Mas o número está pequeno. Seja até mais. Vai ser um trabalho de muita inteligência. Né? Vai ter que ter uma inteligência aí para pensar a nossa segurança no Rio de Janeiro, a segurança estadual, juntamente com a segurança nacional, como eu estou falando, um trabalho de inteligência. Eu acho que, neste caso, uma pessoa que tem já, né, esse estudo, né, eu acho que essa profundidade, esse conteúdo para avançar nisso é o Freixo, o Marcelo Freixo, que está como candidato a governador, né, aqui do Rio. Então, acho que ele é uma pessoa que pode fazer esse enfrentamento, sabe, para debater essa segurança, debater e avançar na questão da segurança pública aqui no Rio e fazer um enfrentamento das milícias, que é algo que de fato, né, é um campo aqui que a gente não sabe como se livrar disso. Eu, por exemplo, não consigo nem saber nem por onde começar, sabe? Como é que a gente vai fazer essa conversa? Mas não é possível saber quem são, não é possível saber quem são os milicianos e julgá-los e condená-los. A princípio, assim, descobrir quem são, né? E fazer o julgamento é o que tem que ser feito. Agora, o problema é que é muita gente. O problema é que é muita gente, cara, que não respeita a regra do jogo, por essência, por natureza. Então, uma coisa é você conversar, é você entrar em campo com o adversário que você sabe que respeita uma regra do jogo. Outra coisa é você entrar nisso sabendo que o adversário pode fazer qualquer coisa, inclusive, por exemplo, matar uma vereadora, né? Como uma ameaça, como um cala-boca aí vocês, olha aqui, a gente está sabendo o que a gente está fazendo. É complicado, complicadíssimo. Agora, vai apostar muito no secretário de Segurança Pública, não é? Exatamente. Um bom parceiro, e rever certas práticas, porque eles cada vez aliciam mais menores, mais pessoas. Esses são os pequenos que vão presos, os presos pequenos são os que precisam de proteção na cadeia, que vão se aliar a facções, e que, quando saem, já estão devendo favores, né? E são cobrados nesse sentido. É um negócio muito sério. Agora, veja bem, nós estamos num momento em que essa política de destruição destruiu Petrobras, temos aí previdência, direitos trabalhistas, o sindicato enfraquecido. Élica, como é que você vê esse cenário para o próximo governo? Há como reverter? O que você prevê e o que você acha que o PT tem como proposta
para a recuperação desse quadro de destruição que nós vemos? Eu acho a primeira coisa, né? Se a gente estivesse vivendo num mundo minimamente normal, né? Como a gente viu, o julgamento, o Lula não foi presidente por conta do Moro, né? Que a gente sabe que fez um julgamento altamente parcial, e isso já está aqui, já sabemos disso. Todos os processos do Lula foram anulados. Então, com isso, o que a gente tem? A gente está com um governo ilegítimo, porque a partir do momento que um candidato que poderia concorrer foi tirado de jogo por um juiz que acabou virando ministro desse governo que ele ajudou a eleger, né? Se contar essa história para qualquer criança, qualquer pessoa vai falar assim, mas pode isso? Como é que... E vocês deixaram isso? Como é que pode isso? Né? A gente está diante de um governo ilegítimo. Então, certo mesmo, quando você está diante de um governo ilegítimo, é nem considerar o que foi feito, anular tudo que foi feito. Todas as reformas tinham que serem anuladas. Por quê? Porque não é o que está representando o povo não queria isso que aí está. Né? A gente foi vítima de um golpe muito grande. Né? E o Moro fez parte disso, foi responsável por isso, que agora se coloca como candidato à presidência. É isso que a gente tem. Mas já há aí uma questão política muito importante, já falou em termos de frente ampla sociológica, em que as mulheres se aliam aos homens, os negros se aliam aos brancos para fazer essa frente ampla, mas em termos políticos, em termos de política partidária, essa frente ampla está-se a construir aí no Brasil? Está a ser feita? Como é que está a ser feita? Olha só, a gente tem o Lula, o grande mentor disso, porque o Lula ele é o mestre, né, em como a gente vai se articular para conseguir fazer isso. Então, o Lula, ele antes de viajar para a Europa, né, ele correu o Brasil inteiro, né, em todos os estados, conversando com lideranças políticas, lideranças religiosas, com lideranças comunitárias, com lideranças artísticas. Lula fez isso, e em todos os lugares ele está costurando muito essa frente ampla e nos orientando. Então, eu acho, e nos alertando para uma série de coisas. Então, esse movimento, para a gente fazer essa frente ampla para derrotar Bolsonaro, ela está acontecendo. Tanto é que existe a possibilidade do Geraldo Alckmin ser um vice, né, de Lula. Uma coisa que a gente, há alguns anos atrás, jamais imaginaria isso acontecendo. Isso faz parte de vários acordos que estão acontecendo para que a gente consiga derrotar Bolsonaro. A primeira coisa que precisa ser feita, né, é derrotar Bolsonaro. Primeira coisa, que não é algo simples de ser feito, né, é derrotar. Derrotando Bolsonaro, que parece que a gente vai conseguir, né, aí eu acho que a gente tem muitas outras coisas mais para se reestruturar. Da minha parte, por exemplo, eu acho que a gente tem como revogar, por exemplo, o teto dos gastos, que é uma das coisas que nos limita muito no campo da educação e da saúde, sabe? Teto dos gastos, né? Não é nem do investimento, é dos gastos que eles colocam. Né? E no meu lado, por exemplo, eu falo como professora. Eu não consigo falar, por exemplo, qual é a estratégia que a gente vai utilizar para uma segurança pública, mas eu sei no campo da educação o que está faltando, o que é necessário ser feito. Então, para a gente, por exemplo, diminuir o índice de violência nas comunidades, é necessário a gente colocar esporte, é necessário a gente colocar teatro, é necessário a gente colocar música, é necessário a gente investir na educação, mas da educação, quando eu estou falando, não é só a disciplina matemática, química, física, não é isso. É a educação holística de um ser humano, formar um ser humano para atuar numa sociedade sensível às desigualdades sociais, entendendo que ele é um potencial transformador dessa sociedade também. Então, no campo da educação, eu já mapeei, por exemplo, como fui candidata a vereadora, eu já mapeei, por exemplo, aqui no Rio, né, o que as escolas, por exemplo, estavam precisando, quantos laboratórios tinha, aonde tinha quadra de esporte, aonde não tem. Então, eu consigo identificar em várias comunidades aonde estão as escolas. Sim. Qual a abrangência político-partidária dessa frente ampla? Com quem é que o PT vai fazer uma frente ampla? Olha, eu já vi que ele está fazendo... Só para você ter uma ideia, ele está com Alckmin como vice. Então, a partir daí, isso eu estou falando, com a direita... O PSDB entra também nessa frente ampla? Entra. Eu acho que quem não entra é do campo fascista. A direita, ela está entrando nessa frente ampla. Essa direita neofascista, não. O MDB entra nessa frente ampla?
eu acho que entra. Não são todas as pessoas que a gente está considerando. Quando a gente fala assim, o PT é um dos maiores partidos de esquerda da América Latina, né? Então, tem pessoas e pessoas dentro do partido, assim como no MDB, assim como em outros partidos também. Então, eu acho que está sendo considerado. E o certo? Ciro e a Marina? E quem? O Ciro e a Marina. Olha, ninguém, até onde eu saiba, né, ninguém estava fechado para Ciro e Marina desse lado aqui, não. Inclusive, o Lula chamou para o diálogo. O Ciro que arrumou como estratégia de campanha dele bater no PT, que eu acho que não foi uma boa estratégia, tanto é que ele está lá amargando os 7% dele, sabe? Mas ninguém estava fechado para chamar o Ciro para vir com a gente, sabe? Para estar com a gente nesse momento. Né? O Ciro, por exemplo, poderia ser um excelente candidato a governador, idem com Marina, sabe? Mas potencializar senador, não é? Bom senador. Mas ele resolveu fazer esse enfrentamento com o PT e com o Lula, e o discurso dele é um discurso com muito ódio também, de Lula e PT. Eu acho que é um momento que a gente está cansado de ódio. Ninguém aguenta mais, Henrique, Lorelai, quem está aqui nos ouvindo. Olha, a gente está cansado, está todo mundo exausto. Com quem eu encontro nesse país, aqui em qualquer esquina, está todo mundo exausto. É a palavra que eu mais ouço. Né? Estamos exaustos. Eu estou exausta, estou cansada. Está todo mundo doente de Brasil, sabe? Porque é muito ódio, e o ódio cansa, o ódio nos adoece. Então, quando eu estou batendo aqui de novo e falo mais uma vez que o governo Lula vai ser um governo de transição. A gente foi muito machucado, foi muito sucateado, e é necessário que a gente entenda, que brasileiros e brasileiras entendam o que é uma democracia. Tem muita gente que não se lembrava, porque enquanto o PT estava fazendo políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais, ele estava sendo atacado jurídica, mediaticamente, diariamente, sabe? Então, as pessoas estavam vivendo numa democracia, mas estavam sendo bombardeadas de informação que o PT criou a corrupção no Brasil e que era um país, um partido altamente corrupto que precisava ser eliminado dali, da forma que foi. As pessoas, o grande público, não estava entendendo que ali é um ataque da democracia, como a Dilma várias vezes falou, e que seria um ataque fatal para a nossa democracia, como está acontecendo. Isto é, então, era um ataque, e não se percebeu que era um ataque dos grandes corruptos, dos criminosos, dos milicianos, não se percebeu isso e não se denunciou isso, que era, afinal de contas, o ataque dos corruptos, era o ataque daqueles que tiram o dinheiro do país, não só fogem aos impostos, mas roubam o Estado e tiram o dinheiro do país para o colocar no estrangeiro, em paraísos fiscais, como sucede com esse indivíduo chamado Paulo Guedes, que está como Ministro da Economia, que tira o dinheiro do Brasil e põe milhões em paraísos fiscais, quando ele, por exemplo, pessoas que precisam de transferir as suas poupanças, ou pequenas poupanças, ou uma simples pensão de reforma para outros países onde vivem, não o podem fazer, têm limitações de transferência de dinheiro e, afinal de contas, esse indivíduo transfere milhões para o estrangeiro em paraísos fiscais e não sucede nada. Qual é a sua perspectiva em relação a essa nova CPI? Você acha que agora... que a outra parece que não deu em nada, né? Você acha que agora vai? Eu acho que só parece que não deu em nada. Eu acho que ainda vai dar. Será? Será? Acho. As coisas estão na mão do Augusto Aras, não é verdade? Mas eu acho que a coisa vai andar. Eu tenho sei lá, eu tenho esperança que isso aconteça, não só esperança. Pelo que você tem acompanhado alguma coisa nesse sentido? Você tem visto? E eu tenho feito a leitura que, de repente, eu tenho lido muita coisa, né? Que eu estou também aqui, toda hora a gente está se encontrando, né? Por aí a gente conversa muito. E eu acho que, pelas denúncias que foram feitas, né? Eu acho tanto ali, né? Quanto no Tribunal Superior Eleitoral e outras instâncias também, eu acho que a gente tem capacidade, né, de avançar nisso. Tem caminhos para a gente avançar. Eu não acho que vai parar. Eu acho que todo o trabalho da CPI de meses, né, não vai, aquele relatório
com milhares de páginas, ele não vai ficar à toa, não. Não foi um trabalho à toa. A questão é que, né, não vai ter a velocidade que a gente gostaria que tivesse. Pois. Então, é quase um absurdo a gente falar, por exemplo, que tem que abrir uma CPI para a questão da vacinação infantil, aqui no Brasil, depois que o Queiroga falou abertamente que é contra a vacinação infantil, e Bolsonaro fala em live dele o tempo todo. Né? Então, vai ter que abrir agora uma CPI para isso. Para mim, estava óbvio que eles já fizeram, mas, enfim, é importante abrir para você, né, pegar exatamente, apurar direito o que foi feito, para conseguir fazer a denúncia de crime, para que isso seja julgado. Esse trabalho todo, eu acho que não vai morrer aí, sabe? Não vai e não pode. Não vai ter o tempo que a gente gostaria que tivesse, na velocidade que a gente gostaria que tivesse. Aliás, né, é inacreditável que a gente está no 4º ano de governo Bolsonaro. Depois de Bolsonaro, eu acho que a palavra impeachment vai ter que sair do dicionário, do nosso dicionário aqui do Brasil, porque não faz sentido mais ninguém ser impeachmentado depois que Bolsonaro, com uma quantidade de crimes de responsabilidade, né, com mais de 100 processos de impeachment, né, isso não sair do papel. Então acho que isso, como estou falando, essa CPI, eu acho que é necessária ser aberta, sabe? Eu sou a favor, sou muito favorável, vejo com muitos bons olhos uma nova CPI. A questão é saber se vai resultar alguma coisa. Isso é que é importante. Porque para que indivíduos como esses não voltem ao poder no Brasil, porque se voltarem e fizerem a mesma coisa, eles correm o risco de serem condenados. Há uma morosidade que a gente se irrita muito com ela e chega a perder a esperança, mas as denúncias, né, foram feitas. Eu acho que esses crimes serão apurados. E sim, eu acho que é muito importante para a população, aquele debate que teve na CPI, eu acho que foi de extrema importância, né? As denúncias que foram feitas e depois muita gente, né, abriu os olhos quando chegou, por exemplo, o caso da Prevent Senior. E outras coisas, quando a gente for ver, né, com a vacinação infantil, outras coisas, eu creio que vão começar a aparecer, sabe? Então, eu creio que esses crimes todos, eles serão julgados, esses criminosos serão presos, sabe? Que não sejam todos na velocidade que a gente queira, mas eu acredito que muitos serão. É só, como eu estou falando, é só uma questão de tempo e, pelo visto, agora pouco tempo. A justiça brasileira, o que é que faz? Até agora fez alguma coisa para punir os responsáveis da Val e conceder indemnizações àquela gente de Mariana e Brumadinho que sofreu aquela tragédia? Como é que está isso? Olha, até onde eu saiba, Henrique, processos foram abertos e muitos deram em nada. Isso é uma coisa. Eu preciso assim, me certificar melhor. Mas muita gente estava sendo investigada, muita gente já se livrou, né, de alguma punição, mas houve investigação sobre isso. Agora, a gente está se metendo com pessoas extremamente poderosas, né, como eu estou falando, é muito parecido com a morte de Marielle. Então, é muito difícil a coisa avançar nesse sentido, num Brasil onde as instituições estão aparelhadas, né? Mas processos foram abertos, e até em relação, por exemplo, à opinião pública, em relação a Bolsonaro, cada pesquisa que chega, né, de Bolsonaro, o índice de rejeição aumenta. Então, o que ele acha que é a propaganda eleitoral para ele, o que é a campanha, está na rua, está fazendo motociata, está fazendo, andando de jet ski com um punhado de gente, o que ele acha que é a campanha, a galera já não está aguentando mais, né? Que com pessoas morrendo, né, com o Brasil passando fome, o Brasil agonizando, né, você tem um presidente que faz questão de mostrar que está dançando em lancha, que está andando de jet ski, né, de esfregar na cara do brasileiro e da brasileira que ele está brincando, né, sendo presidente. Tá aí, né? Não é disso. com ele, né? Nunca teve, ele não sabe, o Bolsonaro é uma pessoa extremamente ignorante, ele não é capaz, eu acho, ele não passaria numa prova simples de matemática, de português, de redação. Ele não consegue falar, ele não sabe escrever, ele não consegue fazer conta. Os brasileiros, a população brasileira, não percebe que isso já não é uma questão apenas de ignorância, porque os ignorantes toleram-se,
perdoam só os ignorantes. Agora, o mau caráter é que não pode ser perdoado. Aí o que acontece, Henrique? Aí a gente volta na questão da homofobia, da misoginia, do machismo e do racismo nesse país, que é uma questão extremamente forte. Então, quando o Bolsonaro tem uma fala preconceituosa, é claro que, para muita gente, isso é muito dolorido. Mas outras pessoas aplaudem ele falar, ter uma fala muito preconceituosa, muito violenta em relação a um determinado grupo. Então, tem essa galera que ainda flerta com ele, porque aqui no Brasil a gente tem um país com muitas pessoas extremamente machistas, racistas, misóginas, sabe? Tanto é que o índice de violência contra a mulher e contra pessoas pretas e contra a comunidade LGBTQIA+, aumentou muito nesse governo Bolsonaro, porque, né, ele está dando carta verde para as pessoas. Ele como eu estou falando, mas no caso, como você falou, apontou esse mau caráter, tem uma diferença que eu vejo em Bolsonaro e Lula. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, muita gente se vê no Bolsonaro, muita gente, que a gente nem sabia que se via nele, se vê nele um espelho. Aí ele começa a falar... Não é só ele o único mau caráter no Brasil, ainda há muita gente de mau caráter no Brasil. Então, por exemplo, aí você pega aquele homem, né, machista, que não sei o quê, que vê Bolsonaro xingando a Maria do Rosário, ou uma outra mulher, né, ou falando, né, para os ministros do STF, não sei o quê, xingando e falando palavrão. Aí, essa galera que está na rua, que é parecida com o Bolsonaro, fala assim, pô, olha lá, um mito, cara, porque se enxerga nele, porque é como se esse cara, o tiozão do WhatsApp, estivesse de fato na presidência, que é o que está acontecendo. A gente está com o tiozão do WhatsApp na presidência. É o que está acontecendo. Com Lula, algo parecido acontece inicialmente. Muita gente se vê no Lula, porque o Lula é uma pessoa que, se tiver que conversar com o Henrique, se tiver que conversar com o Lorelai, se tiver que conversar comigo, com uma pessoa que está em situação de rua, com o presidente dos Estados Unidos, ou com o presidente da Argentina, seja lá com quem for, né, com pós-doutor, sei lá, no que seja, o Lula consegue falar. Então, quando a gente encontra com o Lula, quando a gente vê o Lula, quando a gente vê o Lula falando, a gente se vê nele, a gente se enxerga nele. Só que, ao mesmo tempo que a gente se enxerga no Lula, a gente já entende que ele é uma pessoa muito mais inteligente do que muitos e muitas de nós. A gente consegue enxergar uma inteligência no Lula, algo que a gente se vê nele, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele é muito mais do que a gente. Ele tem uma inteligência que sobressai, que transcende, né? É impressionante isso, o que não tem no Bolsonaro. É uma professora, é uma mulher da ciência, enfim... Nesses tempos de obscurantismo, como é que dialoga com o negacionista? Essa é uma pauta sua. Essa é uma pauta minha. Inclusive, meu mais recente livro é Como Dialogar com o Negacionista. Exatamente. Antes de falar sobre isso, né, eu estou discutindo o conceito de ciência há muito tempo. Eu sou professora de física, né, de uma rede federal de ensino. Eu fiz o mestrado em História, voltado para a História da Ciência, o doutorado em Filosofia, voltado para a Filosofia da Ciência. Então, há muito tempo, mais de 10 anos, eu ando discutindo o conceito de ciência, né, lendo muito sobre isso, debatendo academicamente o conceito de ciência. Muito bem, aí veio a pandemia, e de repente o mundo virou dicotômico. De um lado tem os cientistas, a galera que defende a ciência, e do outro os negacionistas, os burros, os iletrados, entendeu? Os ignorantes. E a gente sabe que o mundo não é dicotômico. Nós somos complexos, a sociedade é muito complexa para você falar que ou é isso ou é aquilo, ou é negacionista, ou então defende a ciência super inteligente, sabe? Então, acho que já tem um erro aí. Você olhar o mundo como se só tivesse duas opções. Não é. Outra coisa que é necessário entender, que um negacionista não é um fascista, que muita gente também iguala. A gente aprende palavrinhas novas, palavrinhas que estão na ponta da língua, e fica aí, seu negacionista, seu fascista, não sei o quê. É diferente. Com fascista eu não sei dialogar. Com negacionista, eu acho que tem muita coisa para a gente analisar aí. Outra coisa a entender é que o negacionista não é uma questão, para a gente resolver o problema do negacionismo, não é uma questão cognitiva, que muita gente começa a falar que é burro. Não é. Às vezes tem muita gente se surpreendendo, porque o negacionista, às vezes, é uma pessoa extremamente inteligente. Inclusive, a gente tem professores universitários que estão se recusando a tomar vacina,
sabe? Então, não é uma questão cognitiva, é uma questão psicológica, social, política, religiosa, é uma questão que abarca muita coisa, sabe? Outra coisa também é que as pessoas estão sem paciência. Elas acham, por exemplo, ou ainda querem soluções fáceis para um problema que é extremamente complexo, né? No caso da vacina especificamente. Não adianta, é como se eu falasse para... Não é como não. É como a pessoa quer virar para um cara que está contra a vacina e falar assim, olha, mas o cientista fulano de tal falou que é bom, olha esse vídeo aqui. Aí você pode mostrar um vídeo com uma ilustração, né, bacana, com uma animação super perfeita, explicando como é que a vacina resolve o problema do vírus, qual é a diferença de cada vacina e tudo mais, e ainda assim o negacionista não querer ver, porque não é uma questão, você não combate a famosa pós-verdade, a pós-verdade, que é outra palavrinha que vem muito, né, nesse mundo moderno, não é o contrário de verdade. Você não combate a pós-verdade com a verdade, porque não é igual feio e bonito, né? Quente e frio, pós-verdade e verdade. Não é. Para você rebater essa pós-verdade, que inclusive esse prefixo pós, né, não tem a ver com tempo, né? O buraco é muito mais embaixo, como a gente diz aqui, entende? É uma questão que você tem que ver o que está acontecendo para a pessoa estar acreditando naquilo ali, daquela forma, né? A ponto de colocar a vida dela e a vida dos familiares todos em risco, né, por conta daquilo que ela está acreditando. Então, é uma questão, assim, eu acho que extremamente delicada, que a gente tem que ver com carinho, né, com muito amor, para a gente conseguir atingir essas pessoas. E você não consegue nunca iniciar um diálogo xingando a pessoa. Qualquer pessoa que nos xingar, a primeira coisa que a gente faz é não querer saber. Eu não vou ouvir quem está me xingando. Né? Quem começa me desclassificando de cara. Ah, sua burra, sua idiota. Pô, como é que tu não aceita isso? Pronto, não vou ouvir essa pessoa que está falando dessa forma comigo, de forma desrespeitosa, sem conhecer a minha história, sabe? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que não é uma questão cognitiva, e a outra, que você não vai conseguir resolver o problema dessa pessoa de imediato. Que muita gente fala assim, cara, eu falei, a pessoa não me entende. Não é assim, o entendimento, às vezes a compreensão e a mudança de paradigma, que é o que a gente está tratando aqui, é uma coisa que não se dá de imediato. Para você fazer essa transformação, você tem que ouvir uma pessoa, aí outra fala, aí você vê uma outra coisa acontecendo, aí você vê, e aí a pessoa vai começando a enxergar devagarzinho que é possível que ela esteja errada, sabe? Até que entra a gota d'água. Certamente vai ter uma pessoa que vai fazer a virada de chave dessa, mas isso não é uma coisa que acontece rápido na cabeça de ninguém. Aqui no Brasil, a gente poderia se precaver, porque acontece lá, a gente tem um tempo que a gente sabe que vai acontecer e como vai acontecer, e mesmo assim é feito tudo ao contrário, é inacreditável, né? Por exemplo, a gente está vendo, tá aqui ouvindo há 3 meses atrás, ou 2 meses atrás, a gente começa a ouvir notícia, né? Que uma nova variante está crescendo na África e que é altamente contagiosa, né? E está pegando principalmente os não vacinados. A gente está ouvindo isso, né? Que é muito contagioso. Era um momento de quê? Né? Era um momento que a gente sabe o que tem que ser feito. Cientistas nos alertaram muito. É o momento da galera falar que, mais do que nunca, para usar máscara, tentar manter o isolamento, quem puder, o distanciamento, porque antes a gente não sabia, né, como que se pegava. Hoje a gente sabe como é que se pega. Né? Então, e a Ômicron a gente sabe também como pega e como se prevenir dela. E ainda assim, nada foi feito. Nada foi feito, pelo contrário. Pelo contrário. Então, eu acho, Henrique, que isso vai ser mais um exemplo, sabe? Para muita gente, de como esse governo é um governo genocida, né? Que não protege a população mais vulnerável. Assim como a gente está vendo, paralelamente a essa nova variante que está chegando, o atraso da vacinação das crianças também, que agora está com muita criança com Covid, né? Muita criança está sendo contaminada com essa nova variante que está com Covid, que já poderia estar vacinada e não está por um crime, mais uma vez, deste governo. Então, isso, é claro, Henrique, que já está sendo utilizado, e muita gente na esquina, na padaria, eu não perco a oportunidade de falar sobre isso, com quem quer que seja, no táxi, no ônibus, no trem, sobre esse crime que está acontecendo, né? Mais uma vez.
Agora, como eu falei, né, será algo que eu falo é suficiente para a pessoa mudar de opinião? Talvez não seja, mas eu fiz o meu papel. Aí, de repente, se a pessoa encosta no Henrique, o Henrique fala mais um pouquinho, encosta na Lorelai, ela vai falar mais um pouquinho, e daqui a pouco vai ser a mudança de chave dela. Entende? A gente não vai conseguir mudar a chave, infelizmente, de todos os brasileiros e todas as brasileiras, até que o final desse governo. Não vai, porque tem muita gente mau caráter, preconceituosa, assim como este presidente que aqui está. Mas eu acho que a maioria já está acordando que algo estranho, né, está acontecendo. Algo estranho, cruel, perverso, criminoso está acontecendo. E a gente tem como saber disso pelo índice de rejeição de Bolsonaro, que é um ponto, né? E o outro, no caso, o nosso trabalho do PT, como aumentou no campo evangélico, né? A votação no Lula, a preferência em Lula, o Lula avançou muito no campo evangélico, que é um trabalho que o PT anda fazendo, né? Com essa comunidade também, e ainda a quantidade de filiados do PT neste ano, né, no final de 2021, que foi praticamente um número de filiação recorde, né, mais de 60 mil filiados, né, num tempo pequeno, que nós tivemos um trabalho do PT também. Então, e a galera também está percebendo que é necessário fortalecer as instituições e a política institucional. Não adianta a gente falar, fazer live. É bacana, é ótimo, mas, para além disso, a gente sempre tem que ser muito propositivo. Né? A gente precisa, por exemplo, a gente viu, e aí foi didático que eu estou falando, não dá para colocar Lula se não mudar o Congresso, sabe? E isso a galera já compreendeu, que a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha. Quando a gente falar em Lula, a gente tem que falar em algum deputado federal, do campo progressista, estadual também, porque a coisa é uma coisa só. Então, acho que, nesse sentido, a gente está caminhando, sim, acho que para a gente mudar, sair, acordar desse pesadelo. Então, mas eu acho que a gente está num cenário, muito entre aspas, tá? Muito entre aspas, né? Melhor do que a gente estava em 2017, em 2018, né? A gente está num cenário melhor, a gente está com muita esperança, Henrique, né? Conversando com várias pessoas na rua, né? O clima está muito diferente de 2019 e até 2020. 2020 foi a pandemia, então estava todo mundo muito entristecido. 2019 estava todo mundo morto praticamente por dentro quando o Bolsonaro foi eleito, era o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, quando o Lula preso, a gente teve o Lula preso ainda, a gente estava no início do governo Bolsonaro com o Lula preso. Então, isso era um sentimento muito ruim. Eu não conseguia mais ler mais nada, de tanta ansiedade que eu estava, de tanta tristeza que eu estava. Agora, o cenário mudou. É um cenário que, de fato, é um cenário, eu acho que, muito mais otimista, né? Para 2022 e 2023. Quando eu falo mais otimista, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser oba-oba, que vai ser só alegria. Não. Volto a dizer, a gente está lidando com o adversário e a gente não respeita as regras do jogo. Então, é um adversário difícil da gente lidar, em campo, extremamente complicado, mas me parece um cenário mais otimista, que eles pareciam em número maior do que a gente. Hoje a gente sabe quem são eles, a gente não sabia, que a gente começou a descobrir, eles estavam no meio de nós, mas a gente não sabia quem é. Agora a gente sabe quem é. Então, a gente sabe quem são eles e mais ou menos quantos são, e que hoje não são maioria. Então, é com isso que a gente vai lidar e continuar fazendo o nosso trabalho de formiguinha política institucional, fortalecendo a política partidária e fortalecendo os sindicatos, que a gente viu o quanto que os sindicatos foram atacados e o quanto que os trabalhadores e trabalhadoras desse país perderam pelo enfraquecimento dos sindicatos da política partidária. Então, a gente está trabalhando muito nesse discurso para fazer o nosso trabalho de formiguinha nas comunidades, para que as pessoas entendam que existem instituições que servem para proteger essa estrutura e proteger a população mais vulnerável. Olha, Élica, eu queria te agradecer muito, porque realmente nós estamos num momento crucial da história do Brasil. Olha, eu falei aqui que esse é o pior lugar de se estar nesse momento, aonde eu estou. Uma mulher, né, candidata ainda pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É o pior lugar, porque é um lugar onde a gente recebe muitos ataques, é um lugar onde, de fato, como o Lula falou,
a gente é atacado por muitas pedras, eu sou alvo de muitos haters, tanto em rede social quanto na rua, mas é importante eu terminar falando que eu não trocaria esse lugar por nada deste mundo, neste momento. Ao mesmo tempo que é o pior, eu não trocaria por nada, porque o mais importante de tudo é o caminho. E aquilo, quando a gente olha para o lado e vê as pessoas que estão com a gente, eu não queria estar em outro lugar. A gente sofre, a gente está sofrendo junto, mas é o que tem que ser feito, sabe? Eu acho que o que fica daqui é o que a gente é o que a gente faz, né? Não importa qual vai ser o fim disso tudo. O importante é o que a gente está fazendo. E, nesse sentido, eu agradeço muitíssimo o seu convite, né? A presença do Henrique, que eu não conhecia. Henrique, muito prazer estar aqui, né? E parabenizo o trabalho de vocês, porque é necessário a gente conversar, a gente dialogar, porque a conjuntura é complicada. Então, a gente trazer, de fato, novos olhares, pessoas atuando em campos diferentes, para a gente dar conta dessa complexidade que é a sociedade. Me perdoa, tem algumas questões, de fato, que eu não consigo falar com propriedade, como a questão da segurança. Eu sei, é uma coisa gravíssima aqui, mas não é uma área que eu atuo, atuo muito na área de educação, mas, enfim, estou aqui, estou na luta, e na luta a gente está a fazer o caminho também. Está a fazer o caminho. Exatamente. Para a liberdade e para a justiça, para a fraternidade. Isso. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada.